Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Em uma recente entrevista, Papa Francisco detonou com o sino da Alemanha, falou que aquilo lá está completamente errado, que não escuta a voz do povo realmente, que é uma elite que faz, né? Bom, realmente até que enfim, né, nós esperávamos isso, uma defesa firme do Papa contra todas as heresias do sínodo alemão. E agora vem a resposta do presidente da Conferência Episcopal Alemã, George Batzen. Eu, sinceramente, achava que ele iria silenciar e respeitaria o Papa. Porém, ele questiona a forma do Papa governar a Santa Igreja. É assim, no linguajar popular, ele meio que tirou uma onda com o Papa. Eu vou trazer a notícia aqui para vocês, a manchete do Infocatólica, um site seríssimo católico. Ele se pergunta por que Francisco não disse coisas na cara deles. Batzen adverte o Papa que é questionável liderar a Igreja por meio de entrevistas. O presidente da Conferência Episcopal Alemã, George Batzen, considera questionável perceber a liderança da Igreja por meio de entrevistas, como é o caso de Francisco. Ele se pergunta por que o Papa não deixou as coisas claras para os bispos alemães em Roma durante a recente visita ad limina. Ou seja, recentemente em novembro ocorreu a visita dos bispos da Alemanha no Vaticano com o Papa. E, segundo George Batzen, o Papa não falou nada para eles a respeito das heresias que eles defendem. Em entrevista na sexta-feira ao jornal Die Welt, Batzen disse que durante a visita, o Papa teve a oportunidade de falar diretamente com os bispos alemães sobre o caminho sinodal. O jornalista Lucas Wilgemann lembrou a Batzen que o pontífice acaba de dizer em uma entrevista que o caminho sinodal na Alemanha não foi útil e que era um evento para elites, e acrescentou: você, por outro lado, sustenta que o Francisco apoia o caminho sinodal. Por que enganou os fiéis na Alemanha por tanto tempo? O jornalista pegou pesado com ele aqui, hein? Batzen respondeu com outra pergunta: por que o Papa não nos contou sobre isso quando estávamos com ele em novembro? E acrescentou que não tem um canal direto de comunicação com Francisco. Batzen também comentou a carta dos cardeais Pietro Parolin, Marco Olet e Luiz Ladaria. Essa carta aqui foi entregue à Conferência Episcopal. Aquela matéria que eu trouxe aqui de 5 bispos que pedirão socorro à Santa Sé. Então daí esses 3 cardeais escreveram uma carta com a aprovação do Papa, mandaram para ele falando que está tudo errado. E mesmo assim, os bispos da Alemanha não mudaram nada. Na realidade, eles são cismáticos mesmos e eles querem a confusão. Isso é muito próprio do demônio. O demônio é o rei da confusão, com a qual a Santa Sé rejeitou a intenção de estabelecer um conselho sinodal no qual os bispos e leigos se consultariam e decidiriam juntos. Na opinião de Batzen, as críticas não estão totalmente erradas. É verdade que existem ideias fundamentalmente diferentes sobre a sinodalidade. O Papa entende como uma ampla coleção de impulsos de todos os cantos da Igreja. Depois os bispos discutem mais concretamente. No final, há um homem no topo que toma a decisão. Não acho que esse seja o tipo de sinodalidade sustentável no século XXI, disse o bispo de Lumburg. Ou seja, ele questiona aqui a autoridade do Papa, meus irmãos. Ele questiona a Igreja, que a Igreja não deve ser hierárquica.
mas que a igreja deve ser democrática. Totalmente errado. Jesus deixou uma igreja hierárquica. Os bispos alemães, por sua vez, buscam uma possibilidade de verdadeira consulta e tomada de decisões conjuntas no âmbito atual do direito eclesiástico. Resta discutir como garantir que as normas relativas à autoridade do bispo não sejam invalidadas. Bautzen está aberto ao meio termo, a Assembleia Conjunta e o Comitê Central dos Católicos Alemães, desde o Sínodo de Würzburg 71-75, poderiam ser aprimoradas funções. Até agora tem sido principalmente um órgão de troca de opiniões entre bispos e leigos. Portanto, a opção alternativa é ficarmos com o modelo e simplesmente adicioná-las tarefas importantes que são viáveis em termos da lei da igreja, disse ele. Já aconteceu de fato que órgãos consultivos, por exemplo, no campo das finanças, adotaram importantes resoluções a quais os bispos apenas formalmente anexavam. O presidente da Conferência Episcopal não simpatizava com a acusação romana de um debate ideológico na Alemanha, que ilustrou com o exemplo do celibato. A questão é discutida há 60 anos, disse ele, e o Papa Francisco permitiu o debate até o Sínodo da Amazônia. Chamar isso agora de debate ideológico, onde o Espírito Santo vai sair voando da sala, pode-se dizer assim, ela vem buscar. Bautzen enfatizou que o Papa também o encorajou pessoalmente a fazer da Alemanha a única a arcar com as consequências do escândalo dos abusos. No entanto, ele disse que a última carta do Vaticano com as negociações em Roma o fazem suspeitar que eles simplesmente não querem mais olhar para as causas sistêmicas, antecedentes e fatores desse escândalo. Ou seja, ele está colocando as manguinhas de fora, como eu já havia dito, após a morte do Papa Bento XVI, porque o Papa Bento XVI muitas vezes colocou esses bispos da Alemanha no seu devido lugar. Eles não querem obedecer e dessa vez foram muito mais ousados. Eles questionaram a autoridade da igreja, questionaram a autoridade do Papa, questionaram tudo. A pergunta que vem ao nosso coração é: e agora? Né? Nós precisamos realmente que a igreja tome uma posição referente a isso. Eles não podem achar que eles mandam e desmandam e fazem tudo do jeito que querem. Né? E efetivamente não adianta só carta, precisa de ações. Como diz como diz o Padre Paulo Ricardo, nós estamos em tempos que precisamos de boas excomunhões. Quem precisa realizar isso é a Santa Igreja, excomungando os hereges. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.